No Mato Grosso, eles têm muitos relatos interessantes e, inclusive, o ano de 2025, esse ano que estamos, se comemora o centenário do desaparecimento misterioso e enigmático de um... Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante, e hoje não poderia ser diferente. Eu tenho um convidado aqui já veio aqui várias vezes, é a terceira vez que ele vem para falar de um assunto que eu adoro, trazendo novidades inclusive, mas antes de apresentar ele, quero pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, dá essa moral pra gente. Você pode comentar ali embaixo também, sugerindo pautas, falando do assunto que a gente tratou aqui, fazendo a gente crescer um pouquinho mais. Dedinho no like, é um movimento assim que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Eu tenho aqui na minha frente mais uma vez a Ataíde Ferreira. Seja bem-vindo, meu amigo. É uma satisfação estar aqui novamente para trazer um assunto bem intrigante, né? Aquilo que chama a atenção, que é curioso. E vamos lá, vamos desbravar os mistérios da mente e os enigmas do universo. Exatamente, cara. E em breve vamos ter eventos, vamos dizer assim, a ufologia em Mato Grosso ela vai estar bem agitada nos próximos dias, né? Com o evento da FIT Pantanal, que é o... Onde da FIT Pantanal nós vamos ter o primeiro stand, historicamente falando, no mundo, em que vai acoplar a terminologia ufoturismo dentro de um evento oficial de turismo. Sim. Que até antes essa terminologia turismo ufológico, ele foi gradativamente ganhando terreno. Hoje já se está estruturando uma terminologia, está estruturando uma corrente de turismo envolto de lugares que associa mistérios, relatos de luzes, de situações assim que fogem. Questões místicas. Mística, esoterismo, espiritualidade, contemplação, questionamentos, filosofia profunda. Tudo isso está criando um rol de interesses, de entusiastas, pesquisadores, curiosos, aventureiros nessa temática, e tem ganhado um público. Que legal. E esse público tem visitado muitos lugares. E Mato Grosso tem uma tendência muito grande para essas ocorrências. Nós temos Chapada dos Guimarães, com muitos relatos, muitas histórias, muitos enigmas que atraem a atenção do público. Nós temos a Serra do Roncador, e são regiões que seria muito bom, e está sendo, porque isso está desencadeando, esse tipo de turismo, eventos, congressos, envolto a esse assunto. Então isso tem ganhado o mercado. Sim. E não só um mercado do público, mas um mercado de entusiastas, pesquisadores, buscadores, pessoas que vão atrás disso, e que essas pessoas tenham angariado essa oportunidade para fazer a receptividade, o acolhimento. Legal. E assim vai, né? Que bom, né? Tá se popularizando. Era uma coisa assim muito nichada, você tinha que ser um aficionado quase, e agora ela tá ficando um pouquinho mais acessível, né? Isso daí não deixa de ser um marco histórico assim para essa virada, né? É um grande marco histórico. Interessante esse marco histórico, ele gradativamente começou com Mato Grosso. E outros estados estão abraçando a causa. Sim. Nós temos Peruíbe, que é o litoral de São Paulo, que está fazendo até roteiro ufológico, em que as pessoas vão em lugares que avistaram, e tem ganhado muito público de pessoas. Aí nós temos também a Varginha, que é um acontecimento único. Sim. Em 1996, e que por um acontecimento único se transformou a cidade. A caixa d'água da cidade central virou um disco voador, que é cartão postal. Sim. Todo mundo para tirar foto naquele lugar. Colocou a cidade no mapa a nível mundial, né? E quando se fala em Varginha, logo a pessoa associa o ET. Já me vem um ET, já me vem uma criatura dessa aí na sua camiseta aí. Isso tem um forte apelo de marketing. Sim. Na cidade, e que atualmente as pessoas estão usando ET, disco voador, para fazer propaganda de alguma coisa. Sim. Seja de internet, seja de alguma coisa. Você está viralizando o marketing em volta disso. E literalmente eles estão entre nós, né? Agora, estão, né? Seja no âmbito real, ou seja no âmbito de marketing. Na cultura, né? E para um acontecimento real,
desencadeou o marketing da cidade em volta a isso. Então você tem, por exemplo, ponto de ônibus em forma de disco voador, você tem mascote pela cidade nas praças do ET de Varginha, e isso num episódio único acontecido em 96. Aí você também tem a Chapada dos Veadeiros, tem Alto Paraíso, que há inúmeras lojas temáticas de Alien, disco voador, que eles vendem esses produtos. Então isso tem fortalecido muitas cidades a enaltecer o turismo ufológico. Então você tem outros estados, São Paulo, Peruíbe, você tem São Tomé das Letras investindo muito nisso, você tem Chapada dos Veadeiros investindo muito nisso, Alto Paraíso. E assim você tem uma sequência de outros estados que tem focado a atenção nisso, sendo que o pioneiro de tudo isso é o estado de Mato Grosso. Foi em Barra do Garças, que é inicialmente uma ideia do ex-vereador, prefeito por 3 vezes, o primeiro senador negro da história do Brasil, Waldon Varjão, que veio com um projeto de lei da criação do Disco Porto, aeroporto para disco voador, que não era necessariamente para atrair pouso de disco voador, mas para atrair turista. Sim, já tinha essa visão futura. Olha só o que está acontecendo, né? Ele já sabia que isso ia acontecer, né? Um visionário, porque atualmente a Barra do Garças, quando se fala em Barra do Garças, as pessoas querem conhecer o Disco Porto. E tem até uma história peculiar de tudo isso, do Disco Porto, da criação, tudo, porque a ideia dele, na verdade, era criar um polo turístico por causa das luzes, histórias, mas era um polo mais que ele queria esotérico. Na época estava muito em forma o Caminho de Santiago, do livro do Paulo Coelho, que foi um best-seller, falando de umas caminhadas que ele teve. Ele queria montar algum percurso. Até porque também ali tem uma natureza, né? Linda, né? Muito linda. Ali foi desbravamento de muitas coisas. O ecoturismo por si só já é uma joia, né? E ainda com esse elemento ele linkou essas duas coisas, né? E esse caminho desde o início, desde o caminho que foi feito na década de 50 por aquela região, ele tem uma ligação com história meio, vamos dizer, meio espiritualista, e que esses caminhos têm afamado o lugar. Então, o Waldon Varjão, no início, ele queria formar alguma coisa como um marco histórico nesse âmbito dos acontecimentos de luz, de espiritualidade, algo assim. Aí um jornalista que estava na época ficou sabendo disso, aí falou, peraí, esse cara que está querendo fazer o quê? Ele não entendeu muito bem. Foi na imprensa, era no jornal até de renome, aqueles jornais a nível nacional, e colocou como capa vereador doido quer criar um aeroporto para disco voador. E não era bem essa ideia. Sempre alguém quer descredibilizar, né? Mas essa matéria rondou e caiu. Em vez do Waldon Varjão ficar preocupado, ele pegou como uma sacada. É isso que eles estão achando, então vamos dar um nome a esse projeto, Disco Porto. O cara é genial, né? Mais uma visão, né? O cara visionário várias vezes. Né? Várias vezes, porque aquilo que poderia representar uma ameaça, né? De poxa, você vai ser ridicularizado, porque realmente, inicialmente ele foi. Acontece, né? Ele falou, não, vamos pegar isso e vamos fazer barulho, já que o barulho começou, vamos transformar em um grande potencial. Referente a isso, ele foi chamado a programas do Japão, da Alemanha, da Tchecoslováquia, e inclusive foi para o Jô Soares. Destacou Barra do Garças, lá no cantinho, que não tinha tanta visibilidade. Aí, de repente, está em vários programas destacando a região. Hoje, Barra do Garças recebe anualmente centenas de turistas que vão lá para tirar foto do lugar, que tem algumas maquetes. Ou seja, foi uma sacada genial. Curioso, que iniciou aqui em Mato Grosso. E Mato Grosso é o início dessas temáticas de mistérios, de luzes, de observação, historicamente registrado. Exemplo, aqui em Mato Grosso nós temos aconteceu o primeiro registro da imprensa brasileira sobre luzes, objetos voadores nesse caso, que saiu na Gazeta Oficial Império do Brasil, 26 de novembro de 1846. Caramba. Na época não se falava em disco voador, não se falava em ufologia. Mas quem viu esse objeto foi nada mais, nada menos do que Augusto Leverger.
o grande Augusto Leverger, com o título de Barão de Melgaço. E ele estava indo numa canhoneira para ir para Paraguai, né? E a madrugada daquela noite, nessa embarcação, aqui no Rio Cuiabá, indo para o Paraguai, ele olhou para o céu e ele descreve: eu vi uma coisa que nunca antes vira na minha vida. Um objeto de grandes proporções pairou sobre a cabeça dele, se dividiu em 3, sendo que um luminoso fez zigue-zague e foi para uma direção, o outro fez uma curvatura de tantos graus e o outro foi para uma outra direção. Ele descreve detalhes, minúcia, horário, o percurso de velocidade ocorrido numa época que não se falava disso. E o fato dele também ser uma autoridade, né, passa mais veracidade, né? Sim, também, né? Era uma pessoa que não era facilmente enganada. Era um dos escritores de maior livros publicados aqui em Mato Grosso na época. Então ele tinha conhecimento, tinha habilidade e tinha coragem, porque ele foi um herói de guerra, né? Ele lutou na Guerra do Paraguai, isso, aquilo. Então ele tem um alicerce suficiente para falar: não, eu vi, me assustei, era uma pessoa destemida e culta. Então ele não poderia se enganar por qualquer coisa. E não era um fenômeno atmosférico pelo ângulos dos movimentos. Não é nada, até a atualidade, imagina na época, até a atualidade não há nada no céu, nenhuma aeronave que consegue fazer uma velocidade rápida no ângulo de 90 graus. Para 90 graus para outra direção. Ou que faça humanamente zigue-zague. Impossível, né? É humanamente impossível esses ângulos. Até o presente momento, né? Sim. Quem sabe um dia teremos essa tecnologia, mas pelo momento ainda estamos... É verdade. Nossa, e eu acho bacana, como ele já era uma pessoa corajosa, né? Mas se ele não fosse, ele poderia omitir, né? Mesmo tendo essa experiência, por medo de ser ridicularizado. Mas como ele tinha muita segurança, né? Isso aí ajudou, né? Nessa história. E mas você... mesmo porque o fenômeno na época ele não tinha tanta marketing, tanta propaganda de descrença. Também. Porque a ufologia, ele veio carregado com uma questão até, na época, política que necessitava para descredibilizar o testemunho. Porque a Segunda Guerra Mundial tinha recém acabado. Sim. E dali, o índice de avistamento aumentou consideravelmente. Sim. Mesmo à medida que a modernidade, né, pôde registrar, né? Isso. E naquela época, por ainda o assunto ser delicado, porque eles imaginavam que tais objetos fossem armas secretas dos inimigos. Sim. Então eles associavam que tais objetos, vistos e testemunhados por muitos, poderia ser uma tecnologia ainda escondida dos alemães ou da União Soviética, né, que ainda tinha Guerra Fria. Ou poderia ser alguma coisa de outros países, enfim, estava naquele conflito. Né? Ainda na Segunda Guerra já teve os registros dos Foo Fighters, né? Sim, antes mesmo da guerra, quando os alemães iam bombardear os seus inimigos, eles já eram seguidos por bolas de fogo. Os americanos também, quando saíam para a missão, eram seguidos por bolas de fogo, que foi inclusive filmado e fotografado. Há inúmeras fotos. Os japoneses, a mesma coisa. Quando a guerra acabou, cruzando-as, né? E aí foi estruturando a inter-relação dos países, fizeram uma mesa redonda, né? Mostraram fotos, e aí... Não era eu, não. Era você. Pera, não era vocês? Não é... Então os alemães pensavam que eram armas dos americanos, ou, né, da Inglaterra, ou algum outro. Os aliados ou do eixo, né? E os americanos achando, os japoneses também. Qual é a resposta? Não se tem resposta. Então esses objetos, eles foram ganhando, né, uma notoriedade, porque muitas pessoas viam esses objetos. E ainda ficava no âmbito militar, né? Então isso era de certa forma ainda controlado, né? Aí eu ouvi falar que, aí você me corrija se eu estiver errado, depois do caso Roswell lá, que aí isso tomou uma proporção popular, né? E aí o governo criou uns mecanismos para descredibilizar, né? Isso. E aí que começou essa coisa que até hoje reverbera na ufologia. E essa descredibilidade, ele prevaleceu, porque, imagina, o pânico que isso causaria no público. E até o presente momento ainda o causa, né? E tem uma consequência. Então, de uma certa forma, a justificativa, ela é amparada. Sim. Há essa necessidade. Porque, pelo momento, a gente ainda não sabe lidar com muitas coisas. Imagina com a complexidade de um tema
tão profundo desse. Sim. Então tem que ter uma certa cautela. Essa cautela, inicialmente, ela veio acompanhada com uma forte estratégia de descrença, de ironia, deboche. Então, quando a gente fala de Auguste Leverger, é numa época que isso ainda não se tinha ligação à descredibilidade e coisas desse tipo. Apesar que, quando se afirma coisas de impacto a qual o outro desconhece, a primeiro momento, a pessoa fica, né, assustada ou cética. E quando cético, vai fazer as críticas. Mas na época do Auguste Leverger, eu não sei o índice de força que isso tinha. Ou seja, o medo de contar aquela questão. Talvez ele não fosse influenciado por esse receio, né, de ser descredibilizado, né? Até por ter confiança muito também no que ele era, né? Na patente e tudo mais. Ele tinha uma posição de respeito muito grande, né? Ele era um nobre, né? Barão Augusto, é o quê? Ele pegou o título de Barão de Melgaço. É nobreza, né? Nobreza dele. É uma pessoa que foi muito reconhecida pelo seu trabalho. Isso, todos esses artefatos curricular, deu um amparo para que o jornal saísse lá a matéria do que ele viu, do que ele contou. Isso intrigou muitas pessoas na época, enfim. É um marco histórico, quase ficou esquecido, ele veio à tona. Ou seja, o Mato Grosso eles têm muitos relatos interessantes e, inclusive, o ano de 2025, esse ano que estamos, se comemora o centenário do desaparecimento misterioso e enigmático de um militar britânico, Coronel Percy Harrison Foster, que ganhou fama a nível mundial aqui no Mato Grosso, né? Livros baseados nas histórias deles, né? A Minas do Rei Salomão, nós temos o Elo Perdido, também um livro muito interessante que foi um best-seller épico e que foi inspiração para o Indiana Jones. Mas Indiana Jones é uma ficção mais alicerçada, uma história real. No Indiana Jones real, que era ele, né? Que é um cara que desapareceu em Mato Grosso. Então o Mato Grosso tem um repertório de estranhezas, de enigmas, de mistérios que chama a atenção do mundo todo. Então, por que não aproveitar esse nosso rico acervos em acontecimentos enigmáticos que cobiça a curiosidade e a atenção do público para não fazer... Por que nós não aproveitamos para fazer um evento de grande porte, para trazer turista para esse âmbito? E aí o que está acontecendo? Uma sacada pioneira. Sem dúvida. Ou seja, nós estamos agora criando pela primeira vez um stand no maior evento de turismo da América Latina, que é o FIT Pantanal. Então o FIT Pantanal, que vai começar esse ano 2025, dia 5 de junho, 5, 6, 7 e 8 de junho. E vai ter um stand nosso, o Futurismo. Vai lá visitar nosso stand, o Futurismo. Se eu não me engano, é o stand número 68, no final do corredor, indo reto. E lá vai ter informações sobre essa questão de camping em lugar com mistérios, conhecer a associação, o grupo, saber mais sobre as cidades de Mato Grosso que tem esses relatos. E vamos ter artefatos, né? Alguns artigos, alguns produtos artesanais, em um ETzinho, leva um ETzinho para casa, ou a camiseta do grupo e tal. Mas vai ter mais. Nós vamos ter a primeira menina, hoje a mulher, que viu o ET de Varginha. Ela vai estar presente? Ela vai estar presente. É a pessoa que deparou, não por ela quis, foi uma coisa que aconteceu na vida dela. Ela se deparou frente a frente com uma criatura que não é desse mundo. E ela vai estar lá. Você quer saber? Vai lá perguntar para ela. Vai estar no stand. E não só isso. Vai ter um pesquisador que fez um documentário internacional que está em alta agora. Está como um dos mais assistidos sobre o caso Varginha. Você imagina que os estrangeiros, né? Os estrangeiros parece que estão dando mais valor, fazendo documentários que está sendo um sucesso sobre o caso Varginha. Vai estar essa pessoa. E outros pesquisadores de renome, o Saga, que está vindo de Peruíbe, também enaltecendo esse tipo de turismo lá na cidade dele. Tudo isso aí vai estar lá no stand. E não só isso. Dia 7, sábado, ou seja, sábado agora, dia 7 de junho, vamos ter também, curiosamente, a primeira jornada brasileira de ufoturismo. Em outras palavras, o primeiro evento de ufoturismo no mundo
vai ser lá no Fit Pantanal, dia 7, às 18 horas inicia e vai até as 22 horas. O que vai estar nesse evento? Vamos falar sobre o futurismo, sobre as ocorrências dos estados, enigmas, o que visitar, o que saber a respeito. Vai ter outros especialistas da ufologia, enfim. A elite da ufologia vai estar aqui em Mato Grosso. Quem gosta de mistérios, de enigmas, vale a pena. Vale a pena, porque às vezes muita gente é como eu, vamos dizer assim, um entusiasta, né? E não tem a oportunidade, às vezes, de estar tão próximo. Aí é uma oportunidade, quase que uma overdose, né? de experiências, né? Desde do material que vocês vão estar expondo, as pessoas que vão estar lá. Então, para a pessoa que ainda não fez, não adentrou, não deu um passinho a mais, né? A pessoa que ainda só pesquisa pela internet, é uma baita de uma oportunidade. Que dia que vai ser mesmo? Vai ser o evento onde vamos ter o stand, que vai estar a elite da ufologia, vai ser de 5 a 8, todo o Fit Pantanal, né? De 5 a 8 de junho. Agora. Próxima semana. Semana que vem. Estamos aí em ação lá. E o evento, o congresso, a primeira jornada brasileira de ufoturismo, vai ser no dia 7 de junho. Tem como fazer inscrição lá no local e tem também virtual, um link para se inscrever no evento. Aí vai ter os tópicos. Você escolha o futurismo. Ali bacana. vai ter muitas pessoas para participar desse evento, que é gratuito. Repetindo, gratuito. Ou seja, você vai lá, o marco histórico, Sim. vai estar com a menina que viu o ET de Varginha, inclusive ela vai estar dando autógrafo, né? A gente pede, é uma pessoa bem humilde, a gente pede um valor simbólico para ajudar ela, né? Vamos colocar uma caixinha lá para ajudar ela, que ela está vindo porque ela vem contar o relato. Sim. Ela passou por muita ironia, muito deboche. Né? Na época tinha o Caceta Planeta. Isso não ajudou nada nela. O que ela quis ganhar com isso? Nada, né? É bom que as pessoas... de vergonha, ela perdeu o emprego, ela não quis mais dar entrevista. Até que eu falei, Kátia, vem pra cá. Sofreu assédio dos militares. Vem pra cá, vamos dar respeitabilidade ao que aconteceu. Ainda meio ela defensiva, mas ela está aí de volta à tona para falar aquilo que ela viu, que ela não... E não só ela viu aquilo, aconteceu outras coisas. Mas eu não posso contar, vou deixar que vocês escutem. Deixa que vão lá e perguntem direto para ela, né? Que bacana. Você estava citando aqui, vamos voltar um pouquinho agora para as histórias. Você citou como vários polos que o Brasil tem aí, né, de avistamentos e tudo mais. Você citou também a nossa Chapada dos Guimarães, que inclusive foi lá que começou a sua saga também, né? Ali que você teve uma primeira experiência quando era criança ainda. Isso, Chapada dos Guimarães foi um repertório para as ocorrências, a qual eu prevaleço até hoje, né? Então, realmente, tive algumas vivências, época ao qual eu não tinha o interesse pela temática. Foi algo um menino que, né, queria jogar bola, fazer as coisas, de repente... Foi algo que aconteceu aleatoriamente. Eu não posso afirmar se foi esse acontecimento que me deu alicerce a continuar, ou independente disso, se eu continuaria. Eu deduzo que sim, porque... Te provocou, né, de certa maneira, né? Mas há muito tempo eu tenho curiosidade por enigmático. É a tradição cuiabana, eu sou de uma época que você colocava cadeira de fio na calçada e ficava ali conversando, sentando, né? Hoje nem se pensa nisso. Mas a tradição cuiabana tinha isso. O pessoal ficava... isso, né? Era muito bom. E nessa época, os contos, a história, pessoas que você escutava que jura que viu, vivenciou, e aquilo me deslumbrava. Assustava, mas deslumbrava. Tem o povo que viu umas luzes, tem o povo que viu um lobisomem, né? E a gente, criança, a gente fica doido, aquelas né? histórias que a pessoa que morreu jura que apareceu, que estava à noite, foi acordar, foi para a cozinha e viu a fulana de tal, mas a fulana já tinha morrido. Então você escuta todas aquelas histórias cuiabanas de antigamente, e aí aquilo vai te deslumbrando, falando, será que é verdade? Será que não é? E é onde eu fui me encaminhando para a área da psicologia, que é a minha formação. Né? Legal. E essa área da psicologia, eu queria verificar onde a imaginação vai e onde a realidade se encontra nesse rol. E aí você verifica que há muitas coisas que foge ao parâmetro explicativo psicológico para falar, não, a pessoa realmente vivenciou uma ocorrência inusitada e que vai pegando uma coisa ali, outra aqui, vai pesquisando, e tem aquele ditado:
o que você procura, acha. E nessas andanças, nessas pesquisas, a gente encontra algumas coisas. Sim. O que encontrei na época em Chapada foi aleatório. Eu não estava buscando. Você estava passeando. Aconteceu. Legal. Né? Você pode descrever para a galera que está assistindo aí, para deixar eles mais intrigados aí, porque até arrepia a galera, hein? Eu fico rodeando, tentando evitar, tô tentando. Vem aqui, fala logo. porque é uma casuística pessoal. Geralmente eu evito mencionar coisas de nível pessoal, porque fica entre a minha verdade Sim. e a descrença do espectador, né, nesse caso. Mas, em resumo, numa idade tenra, nas proximidades, eu acho que de 7 anos, não sei precisar exatamente a idade que eu estava, mas já era bem pequeno. E era numa época que Chapada não tinha aquela visitação exacerbada. E ainda era estrada de chão, para você ter uma ideia, para chegar em alguns lugares de Chapada dos Guimarães não tinha asfalto. Então era uma complexidade chegar lá. E eu lembro que tinha um bar de madeira no lado esquerdo, né, de quem vai para Salgadeira, aquela região. E se podia acampar, não tinha a complexidade que se tem hoje. E nesse dia fui acompanhar meu pai num dos campos, que ele tinha uma barraca, que ele gostava de acampar. E num desse campo, que só eu e meu pai, ele tinha saído da barraca de madrugada, não sei, não lembro exatamente o motivo, e a barraca tinha caído com um vento forte, estava para amanhecer. E eu saí não vi meu pai, saí para procurar e fui caminhando, imaginando que ele estava foi comprar alguns artefatos, algumas coisas lá nesse barzinho que tinha uma mercearia de madeira, né? Ali perto da Salgadeira? Isso, no lado esquerdo de quem vai de Cuiabá para Salgadeira. E eu a caminho, meu pai estava vindo e ele aponta para cima. Quando eu olho, 3 objetos em forma de discórdia, de baixa estatura, passam por cima de mim. Passando, os 3 passaram e foi em direção aos paredões. E isso não só testemunhado pela minha pessoa, meu pai afinado, mas foi testemunhado por outros que ali estavam na época. Né? Aquilo foi bem espantoso, foi num horário já de amanhecendo. Não me recordo quantas pessoas viram, mas eu sei que outras viram, porque também eu vi uma quantidade de pessoas olhando e se espantando com aquilo. Desde então, eu procuro algo que estou nessa até agora. Né? Que bacana, hein, cara? Aquilo, como criança, você não assimilou, você nem se assustou, nada, foi só... Não, porque eu não tinha noção do que necessariamente... Do que representava era aquilo, né? aquele fenômeno. Né? Lembro que meu pai começou a comprar algumas revistas, livros a respeito, que inclusive até uma delas eu guardo até hoje, sobre casuísticas ufológicas. E aquilo me impressionava. Né? Isso mexeu com ele também, né? Então, né? Se ele comprava, né? Ele ficou impactado ele também. Ele já tinha um gostar pela temática, mas a ocorrência enalteceu mais a curiosidade dele. Mas também ele nunca foi tão apaixonado quanto eu sou, né? Ele tinha um interesse, a curiosidade épica dele, gostava de escutar na época, e tinha a revista Planeta, que tinha o jornal Cruzeiro, que tinha muitos contos e relatos, e tinha essas revistas que ele começou a comprar, e tinha casuísticas, né? E desde então eu vendo aquilo, já era apaixonado por histórias, relatos, e até hoje eu adoro escutar contos, relatos, e na associação sempre aparece. Sempre aparece. É claro que o tema é um imã para o exagero, né? Tem as pessoas que eles floreiam muito, enaltecem ou criam um certo parâmetro de ego, né? Aquilo cativa a curiosidade, a atenção. Então é uma forma até de se apegar psicologicamente, numa forma de amparo, de ser escutado, de ser ouvido. Isso que você falou, até vamos pegar um gancho, porque você tem a questão da psicologia, parapsicologia que você estudou. Você conhece seu olhar clínico e a vivência, vamos dizer, dos dois lados, desde um entusiasta, desde um pesquisador da ufologia e estranhezas, né? Vamos dizer assim. Você também, o outro lado, tem o que estuda o lado humano nessa história, o fator humano. Você consegue identificar esses detalhes na pessoa que está floreando, na pessoa que se apega, que ela gosta da atenção que ela
Que ela está chamando. Sim, o alicerce profissional, né, os estudos, a formação profissional me dá um amparo para você conseguir selecionar os aspectos que podem ter influência psicológica ou não. Apesar que um profissional em psicologia, ele não julga, ele apenas escuta. Porque para o que conta, em muitos dos fatores, é uma verdade absoluta. Então seria um desrespeito eu desconsiderar. Mas eu tenho amparo em perceber aonde vai o aspecto psicológico e onde pode ter um fundo realístico daquilo. E isso dá um grande amparo, sim, profissional para aquilo. E você percebe que muitas das questões são criações psicológicas, enaltecimento, né, exagero, a paranoia também, não descartamos essa possibilidade que há, né, mas tem um fundo de realidade. Então é um trabalho minucioso e que requer você separar o joio do trigo. E às vezes, gradativamente, a gente consegue angariar vestígios significativos. Então, justamente nessa área que eu consigo perceber algumas coisas e consigo angariar coisas impressionantes, e qual eu vou ao local ou vou atrás e consigo evidências bem consideráveis. A evidência é quando você fala assim, material, exame, laboratorial de algumas coisas. E hoje nós temos um rico acervo no museu da Ampup, que são décadas de pesquisa que inicialmente eu deixava guardado, arquivado lá. Algumas coisas eu perdi, outras coisas foram roubadas, né? E me dói, porque a pessoa que roubou não tem valor para ela nenhuma, mas valor histórico para mim tem. Mas consegui muita parte desses requisitos e vestígios se transformar no museu. Então nós temos um museu com maior rico acervo de materiais para científicos. Inclusive nós vamos trazer aqui para Mato Grosso, no evento, que vai ter outro evento aqui, em Barra do Garças, vamos estar falando disso, mas vamos trazer um outro que também tem um rico material, ele tem metais de disco voador. Quer dizer, metais, não sei se é bem o termo que eu poderia dizer, mas ele tem pedacinhos de objetos de casuísticas que chegou na mão dele, que é o Edson Boaventura Júnior. Que eles não estão, né, na nossa tabela periódica, né, se não me engano, o material deles, né? O Edson seria a pessoa que poderíamos até trazer ele aqui para o programa. Sim, é uma pessoa de renome a nível nacional. Eu sigo ele, acompanho ele, pô. O cara é fera. E vai estar aqui. E eu vou até pedir para ele trazer esse material, porque ele tem uma maletinha que ele guarda alguns desse material que ele pode levar. Mas nós não ficamos, aqui em Mato Grosso, nós não ficamos para trás. Que certamente eu tenho material que ele vai ficar doido, né? Doido, porque realmente a associação tem um rico acervo de materiais também de grande envergadura. E a galera, se ela que quiser conhecer, onde que eles encontram para acessar o seu acervo, o museu? O museu, ele é um museu privativo, que eu falo que é da Ampup, porque são ricos acervos por inter-relação da associação. Para quem não sabe, a Ampup é a Associação Mato Grossense de Pesquisas Ufológicas e Psíquicas, e que esse acervo peculiar, ele está se transformando gradativamente até um roteiro turístico. Legal. Né? Porque a Secretaria de Turismo de Várzea Grande, que é a cidade que eu resido, onde fica o museu, através do secretário municipal de turismo de Várzea Grande, o Edu Sá, o Edu, mandando um abraço para ti, ele entrou em contato comigo para transformar visitas na Ampup como um roteiro turístico de Várzea Grande. Que é um circuito, né? Claro, é um fator histórico, né? Sim. É o único grupo de pesquisas ufológicas e parapsicológicas museu do estado de Mato Grosso. Então as pessoas que querem visitar, conhecer, vai ser muito bem recebido. Tá com uma caneta aí? Anota o telefone. É 65-DDD, quer dizer, tá aqui mesmo, né? 99975-3436. Depois coloca aqui no rodapé. A gente coloca, o Vini vai colocar ali.
Não tem erro. E aí, com esse número que vocês estão vendo aí na tela, que já imagino que já deve estar aqui, não está, é só aqui ligar para o nosso amigo Murilo, ele vai informar. Isso, pode entrar em contato ali também, nos cortes aí, a gente faz a ponte. E aí faça a sua visita, venham conhecer a nossa associação, que os encontros são uma vez por mês, todo o último sábado do mês. Neste sábado não vamos ter, porque vamos estar por conta do evento que vai ter agora. E é um evento de grande porte, é coisas raras de acontecer no estado, porque você vê eventos de grande porte acontecer em São Paulo, lota de pessoas pagantes. Sim. 800 mil pessoas pagantes. Você vê em Curitiba, lota de pessoas pagantes. Você vê no Rio de Janeiro, lota de pessoas pagantes. Porque Mato Grosso, que está retirado de todos aqueles lugares lá, né, daqueles estados, fora daquele eixo, né? Daquele eixo, que é um ponto central, é um índice de acontecimentos muito grande, não possa também fazer eventos de grande porte. Estamos fazendo. E o detalhe, de grátis. É verdade, cara. Isso as pessoas não entendem, talvez, o tamanho da... É igual você falou, o quão central é Mato Grosso na história da ufologia no nosso país, tem algumas né? situações, porque o meu propósito é angariar todas aquelas pessoas que olham para o céu e se questionam. Será que existe alguma coisa além da rotina? Será que há mais do que você ter que trabalhar, ter que correr atrás de dinheiro para pagar boleto disso, boleto daquilo, prestação disso, prestação daquilo. Chega final de semana, você torce para ser alegre no final de semana, para você jogar bola, se machucar, cair ou beber até cair no chão. E parece que essa rotina maçante e assemelhada te deixa preso a um paradigma. A um PUP, você foge desse paradigma. É verdade. Você traz assuntos intrigantes, faz você filosofar algo para além da rotina. E você percebe que existem coisas muito mais incríveis além da nossa rotina. Né? Shakespeare, há mais mistério entre o céu e a terra do que possa sonhar nossa vã filosofia. Sim. E é esse mistério que nos encanta, que faz nos se deslumbrar pela vida e seus segredos. Então você interessado, venha. Mas sabe o que me deixa triste? É a questão que eventos desse de grande porte, vem pessoas do Brasil inteiro. Por exemplo, esse congresso que vamos fazer em Barra do Garças. Sim. Vamos falar um pouco. Já vamos falar, aproveita e já pega o gancho aí. Já. Então vamos lá. Vamos ter agora no dia 19, 20, 21 e 22 de junho um dos maiores congressos da América Latina sobre ufologia e parapsicologia. Aonde? Barra do Garças. Quantos? Entrada gratuita. Thaís, mas aí eu vou ter custo para ir de carro lá. Você pode ir de carro, pode ir de ônibus ou pode ir na nossa caravana. Ah, vai ter uma caravana também? Uma caravana. Ah, que bacana. Um valor simbólico. Uma caravana para que você pegue um ônibus na caravana, um PUP. Há um ônibus leito para 64 lugares, se eu não me engano. Nesse ônibus leito vai estar todos entusiastas, pessoas que gostam das mesmas coisas, todos no mesmo propósito, na mesma energia, na mesma vibração. É uma imersão, na né? mesma alegria. A imersão já começa na estrada, né? É muito mágico. É. É muito interessante. Você quer participar? Você gosta de encantos? Então vem para sua turma. Vem aí para o nosso congresso, que você só vai ter a sua diária. No hotel você escolhe o hotel. Tem muita gente que quer ficar no hotel onde nós vamos ficar, que é o hotel do congresso. É claro, os palestrantes vão estar lá. Vão estar os entusiastas. Então, mas já está aí, eu quero num hostel ou um lugar mais barato. Ok, fica a seu critério. Mas não perca esse evento. Bacana. Repetindo, dia 19, 20, 21 e 22 de junho. Agora, se planeja, é gratuito. O único custo que você vai ter é só de deslocamento. Pegue um ônibus, venha na nossa caravana, venha com pessoas entusiastas, na mesma alegria, mesma empolgação. Mande essa conversa nossa para o seu amigo, para que ele possa também angariar essa oportunidade única, ímpar, mágica. Inclusive, no último evento que fizemos, já aconteceu algumas coisas impressionante. Eu não sei se foi a magia, a sincronicidade, mas todos que estavam ali testemunharam algo incrível numa dessas ocorrências. Enfim, realmente
é um convite para aqueles que sentem que há algo além da nossa rotina. Está lá. Sim. Esse congresso, nós vamos sair dia 18, dia 19, lembrando, dia 19 de junho é feriado. Mas dia 18 vamos começar o nosso esquenta. O que seria esse esquenta? Vem pessoas do Brasil inteiro, vai para Ampup, fica ali. As pessoas de Cuiabá, vou estar trabalhando dia 18. Ok, terminou. Prepara sua mala, vem para Ampup. Às 19h30, vai começar uma pizza lestra. Uma mistura de rodízio de pizza Olha aí, com palestra. Olha que bacana. Que evento completo, né, cara? Então vai ter as mesas lá, os palestrantes todos na frente, cada um vai fazer um release da sua experiência, por que entrou naquilo e tal, e vai ver casos incríveis com os maiores nomes da ufologia e da parapsicologia do Brasil. Vai estar ali, você vai ter a chance de estar com o pessoal bam, da ufologia. Verdade, os nomes que você falou, fala aí. Comendo pizza, tomando suco, refrigerante, tal. Terminou às 20h40. As malas vão estar tudo no ônibus. Fecha tudo. Entrou no ônibus. Vamos para... Ainda vai descansando ou vai conversando? Não, dentro do ônibus tem mais. Não é tem só mais. isso, Olha tem mais. aí, cara. Dentro do ônibus há um microfone e telas de TV na parte de baixo. Sim. Né? E na parte de cima. O palestrante vai fazer uma palestra dentro do ônibus, a qual você vai escutar quem estiver lá embaixo e vai escutar quem estiver lá em cima com imagens que vai ter acoplado na televisão. Muito imersivo. Imagina mesmo, né? quanto de coisa que você vai ter. E não é só isso. Na ida, o plano é chegar na Chapada de Guimarães, nós vamos ter uma escolta, se tudo der certo, da polícia militar, que vai nos acompanhar até próximo a algum mirante, que ainda estamos definindo, em que a polícia vai nos proteger. Nós vamos descer naquele mirante, porque muitas pessoas são de outros estados, não conhecem Chapada. Imagina você lá deslumbrar à noite o mirante com um telescópio que vai estar montado. Vai fazer uma pequena vigília? Uma pequena observação celeste, uma roda de conversas bacana. E aí terminou isso por volta das 23 horas. Entra no ônibus para chegar cedinho. Nossa, completíssimo, né? Super completo. Ou seja, a caravana vale a pena. Então, olha, são vagas limitadas. Se você está assistindo, corre e me liga. Corre e liga para 65 DDD, aqui mesmo, 999753436. E não perca essa oportunidade. Exatamente. E fala quais os nomes que vão estar, né? Os Nós palestrantes. vamos ter uns nomes de renome. Eu fui muito seletivo para escolher os melhores para esse evento. Com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo de Barra do Garças, com a Prefeitura de Barra do Garças, com a Secretaria de Cultura de Barra do Garças, né? Amparando toda essa magia, vamos ter Alcides Cores, que é um grande nome do assunto de uma forma bem profunda e gostosa. Nós temos Danusa Aras, que é inclusive uma youtuber famosa que está ganhando destaque nessa área. Vamos ter o Edson Boaventura Júnior. Nós vamos ter Inajar Tony. Inajar Tony, para você ter uma ideia, hoje ele é um policial civil aposentado. Ele é na área criminalista. Ele fez muitos casos pesquisados de fama nacional e que ele passou a dedicar sua experiência criminalista, policial, a analisar fotos, ocorrências, incluindo a especialidade dele, aqueles corpos cíclicos nas plantações lá de Santa Catarina. Sim. Ele fez análise e descobriu coisas incríveis que ele vai estar contando nesse evento. Aí vamos ter Tereza Ferreira, ou Tereza Luckner, né, que é do Monastério Teúrgico do Roncador, que vai falar a respeito das ocorrências que ela tem. Vamos ter o Genito Santos, que hoje ele está como coordenador de turismo de Barra do Garças, que tem casuísticas incríveis. Vamos ter o Celso, que é uma pessoa espiritualista que vai trazer assuntos acoplando a ciência. Enfim, nós temos uma equipe, eu estou com medo de pecar, porque são tantos nomes, né? E eu certamente devo estar esquecendo o Saga também, que é de Peruíbe, que vai trazer coisas fantásticas. Enfim, uma equipe mesmo, né? de peso, ou seja, não é só é uma galera.
E que se pudesse, ia mais, mas o tempo não dá, porque para cada um nós vamos ter que ter um tempo de palestra, né? Sim. Mas já vai ter sua palestra, eu quero curtir a cidade, nós vamos ter o tempo para visitá-la, vai ter os guias, condutores para levar, tem o parque termal lá que é fantástico, as cachoeiras, são dezenas de cachoeiras, você vai ter tempo de curtir, viver, então não é uma coisa que vai ser chata, vai ser empolgante. Entendi. Você tem muita coisa para fazer. Verdade. Um leque de opções. Em 4 dias, que vai ser quase pouco. uma férias, né? Porque Mas que vai ser pouco. Que você vai querer voltar. Porque Entendi. o lugar é mágico onde nós vamos fazer. Sim, muito bacana. Eu tô pensando aqui, Vini. Bora, Vini? Aí, ó. Vamos na caravana. Se você ir, olha, eu tenho certeza que você vai, a galera, com muito material, muita coisa. Que dias da semana cai? Dia 19 é feriado, nós vamos sair dia 18 à noite, então vai dar tempo de você trabalhar normalmente. Chegou à noite, já deixa sua mala pronta, passa na sua casa, vai para Várzea Grande, sede da Ampup, às 19h30 começa o rodízio de pizza. Só vamos ratear o rodízio, né? Deve sair uns R$50 com suco, refrigerante para cada um. Vamos ter a palestra. E aí tudo animado, guarda as malas já dentro do ônibus, né? Ajuda o motorista a guardar tudo. Tudo pronto, legal, pessoal, vamos, né? Vamos pro ônibus. E aí outra imersão ainda dentro do ônibus. Cara, vai ser conversa. Vai ser muito bom, hein? Olha, vamos ter uma dificuldade só, porque às 23 horas eu vou pedir para desligar tudo, para a pessoa ir descansando. Né? Senão mas não vai descansar, o pessoal vai ficar conversando a noite toda, pode ter certeza. Fica empolgado, né? Você vai ficar aquele baixinho, aquela conversa. Mas você fica empolgado, aí você não quer dormir. Esse é o mal. Mas se prepara, toma um energético, e que realmente são 4 dias de muito entusiasmo, muita alegria, muita magia, muita vibração, todos no mesma sincronia, no mesmo encanto, pelos mistérios da vida e seus segredos. Parabéns desde a iniciativa e não só a iniciativa, a elaboração, né, que você pensou, acho que deve ter quem te auxilie, em vários detalhes, assim, para isso ser mais do que um evento, né? Ser uma experiência, né? Então, parabéns por elaborar muito bem, pensar muito bem também na pessoa que está indo no evento. Eu deduzo que seria uma espécie de dom, porque isso a gente vai vendo gradativamente, porque aquilo que me encanta, aquilo que me entusiasma, eu tento também passar a mesma expectativa. Então, por experiência em vários congressos, como palestrantes, eu comecei a verificar onde poderia aperfeiçoar, né, nos outros. Eu falei, não, posso fazer alguma coisa no meu estado. Então a experiência nos faz verificar um caminho que seja uma aventura gostosa, agradável e que prenda a atenção do espectador. Então pode ter certeza que é um esforço para que você tenha um momento único, gostoso. Tem estresse em casa, cansado? Deixa isso. A única regra que nós temos é você não levar isso na mala. Tá? Vai para curtir. Dê isso de presente para você. Dê essa oportunidade de presente para ti. Sim. E aí, gradativamente, eu tento angariar. Porque pessoas que venham desse mundo. E não é só isso. Nós temos a associação, o grupo. Sim. E olha qual que são os planos para esse ano. Fazer camping, trilha, juntar todos que gostamos. Cachoeiras. Você olhar na Chapada, num lugar paradisíaco, num ambiente reservado para nós, para camping, olhar para o céu com o telescópio e se questionar: será que estamos sozinhos nesse mundo? Será que existe algo a mais? Que coisa mais gostosa, que coisa mais mágica. Tudo isso se encontra no seu grupo, na sua turma, Ampup, o nosso grupo de pesquisa. É isso aí, parabéns. Eu queria mais, indo para agora, a gente falou dos eventos e tal, mas eu lembro que a gente citou a história do Le Verger, né, do Barão de Melgaço. Em outra passagem aqui você também contou da história do Anchieta também, né, que tem um relato muito forte, né? Sim, Padre Anchieta. O descobrimento do Brasil, o relato ufológico é praticamente unânime em todas as registros históricos. Isso. E o que eu estou tentando aqui mostrar para quem está assistindo, para quem às vezes tem alguma descrença, né, é que eu tenho certeza que você conhece outras mais autoridades históricas que têm relatos, né, registrados, que eu quero assim reforçar para as pessoas que tinha gente, não é porque é aquela coisa, né, sempre é um doido, né, por cético, né, é um doido lá que usou alguma coisa,
um chá de cogumelo, esse tipo de coisa, sempre querem descredibilizar. Por isso que eu quero trazer para esse lado dessas autoridades. É que tem alguns, não sei se algum relator registrou alguma coisa, mas duvido que uns bandeirantes não viram alguma coisa, que um Marechal Rondon não viu alguma coisa, né? Você tem relatos incríveis, impressionantes no decorrer da história. A história brasileira, desde o descobrimento do Brasil, você tem um rico repertório de contos sobre objetos voadores não identificados com outras nomenclaturas. Sim. Então, quando o Brasil foi descoberto, em 22 de abril de 1500, descoberto entre aspas, né? Quando o Brasil teve a interação dos portugueses aqui na região, de cara, o fenômeno UFO era uma constante. O Anchieta, o padre Anchieta, que caquetizou os índios, que ensinou a ler, a escrever realmente um repertório salesiano, né? Desde épocas primordiais do descobrimento do Brasil. O Anchieta, ele escutava dos tupi-guaranis, os índios tupi-guaranis, a história de bolas de fogo, a qual os tupi-guaranis davam o nome de Ambaetatá. Ambaetatá foi aportuguesado para o boitatá, mas Ambaetatá, na tradução mais ou menos para o português, significa a cobra de fogo, ou o fogo que corre, porque a velocidade do fogo passava em zigue-zague, em alta velocidade, na noite, em uma época que não risco, né? Na época que não se tinha lâmpada, aquele movimentado de zigue-zague daquela bola de fogo dava-se a impressão de ser uma cobra ou uma minhoca de fogo, e a qual eles davam o nome de Ambaetatá, ou seja, a cobra de fogo, ou fogo que corre, ou a labareda de fogo, enfim. Do Tupi-Guarani, essa é a aproximação da terminologia que foi aportuguesado para o boitatá. Isso daí não pode ser a origem também do nosso minhocão também, parecido? E o minhocão é genuinamente cuiabano, né? Sim. Que se você pega os primeiros relatos, como do Felizardo, Antônio Felizardo, você pega outros relatos, são relatos de 1905, 1923, que eles falam os primeiros registros sobre a terminologia minhocão, que foi no Rio Cuiabá, em que um dos relatos fala que saiu de dentro da água e subiu, e que a pessoa que estava, o ribeirinho que estava, eu deduzo que seja aqui, quando eu lembro dessa cena, desse episódio que está registrado, escrita, publicada, a mais antiga que eu encontrei sobre o minhocão, eu fico imaginando que foi aqui perto do porto, em algum lugar. Sim, por aí. Eu também já me vem aquela região ali. Mas não sei exatamente onde foi. Mas ele conta que o menino viu algo sair debaixo da água e subir, e que ele saiu correndo com todas as forças. E o próprio autor que escreveu esse artigo desse menino assustado foi lá ver, e ele viu uma grande depressão, que só uma embarcação de grande porte poderia ter feito aquilo. Mas só existia canoas pequenas ao redor. O que fez aquilo, ele falou, só pode ser o minhocão. Tá entendendo? Ele associou o fenômeno a uma lenda que já estava impregnada na época. Mas de onde que veio essa lenda? Sobre o minhocão, eram relatos também dos antigos indígenas que falavam que uma serpente ou uma minhoca de fogo de grande proporção, ou ele vinha do céu, ou vinha por dentro da água em alta velocidade. Então você vê um objeto luminoso de grande proporção, é a mesma coisa que você pegar um graveto no meio da noite, você taca fogo nesse graveto, fica a brasa, você movimenta esse graveto para lá e para cá, dá a impressão que tem uma minhoca se movimentando. Era o que os antigos viam no céu, e era de grandes proporções, vinha em alta velocidade, eles ficavam comendo e saíam correndo. Chegava em casa, qual é a análise comparativa que ele vai falar? Eu vi uma minhoca gigante vindo em minha direção. Ou eles viam dentro da água, aquela luminosidade. Uma luz para eles é fogo, né? E tanto é que até historicamente, você, por exemplo, tem aquele artefato num dos shoppings aqui de Várzea Grande, que tem uma cobra, o canoeiro sendo abduzido, vamos dizer assim, e que ela tem luminosidade na boca, nos olhos, porque é o que se contava, ela tinha uma luminosidade. Sim. E uma cobra que tem luminosidade, uma minhoca que tem luminosidade, e que levava os pescadores à abdução. É algo assim. E o o padre Anchieta,
ele testemunhou aquilo que os índios contavam. Certa vez o Anchieta viu esses objetos e ele descreveu, escrevendo uma carta em 1560, essa carta chegou em Portugal, 1560, em que o padre Anchieta relata sobre esse ser a qual ele descreve. Os índios aqui chamam de Baetatá. Aí foi transformando, né? A nomenclatura, Baetatá, Boitatá, mas é Ambaetatá. Olha só que interessante. E também tinha também a história lá dos Kayapó também, né? Uma coisa assim. Os Kayapó, se você pegar as lendas indígenas, o que está em nosso folclore, é muito interessante. Certa vez eu aqui contei, e vou reprisar, que é a questão do Curupira. Ah, é verdade. As pessoas questionam, mas como que foi associado os nomes Tupi-Guarani com o europeu? Na verdade, o termo, o curumim, ser pequeno, de baixa estatura ou criança, era o curumim do Tupi-Guarani. Okay? No grego, o fogo é pira, pirogênese, pira. Acontece que no decorrer do tempo histórico, né, a nomenclatura vai acoplando uma coisa aqui, outra questão. Vai se apropriando das historicamente, culturas, né? ele vai se apropriando, vai se adaptando ao nome. Né? Por exemplo, turismo ufológico virou o futurismo hoje. Sim. Então você tem todo um parâmetro de nomenclatura. Então o que aconteceu? Os índios viam um ser de baixa estatura, a qual eles chamavam de curumim, mas tinha luminosidade próximo dele, nas redondezas dele, ou no próprio ser, poderia ser, tinha essa luminosidade. Então eles falavam, um curumim luminoso, ou seja, um ser de baixa estatura que tinha luminosidade, tipo o fogo. Sim. Porque era a análise comparativa que eles faziam na época, não existia lâmpada, lá tive a análise comparativa. E aí, com a questão do tempo, virou Curupira, ou seja, do curumim, do Tupi-Guarani, agregado historicamente ao termo pira de fogo, que é uma terminologia vem do grego, mas é uma questão europeia. E acoplando uma a outra, virou o termo Curupira. Olha só que interessante. Então, é um negócio bem profundo, tanto na nomenclatura também. Né? Você tem todas as lendas. Você tem, por exemplo, a mula sem cabeça. Vamos fazer uma análise comparativa. Levar um Fusca preto há 300 anos atrás. E esse Fusca começa a andar aqui pelo interior de Cuiabá, ali na redondeza, o Ribeirinho, à noite. Há 300 anos atrás, o pescador, o Ribeirinho lá está pescando e de repente escuta um barulho com Fusca de farol aceso. Lembrando que ele nunca viu um automóvel na vida dele. Nem existe. Qual que é a atitude dele? Sai correndo com medo. Psicologicamente, o medo, o diferente dá medo. E ele sai correndo, chega em casa, o que ele vai contar? Ou ele vai ficar quieto para não contar nada, ou ele com muita calma vai contar. Qual é a análise comparativa que ele vai fazer com o que viu? Um Fusca preto com um farol aceso fazendo barulho. Ele não tem um parâmetro. É aquilo que ele vai comparar. Eu vi um jabuti gigante jogando fogo pelos olhos, ele era negro e fazia barulho. Eu vi uma tartaruga grande, negra, ela andava muito rápido e jogava fogo pelos olhos. Ou um besouro gigante, preto, jogando fogo pelos olhos. O que se tem da mula sem cabeça? Eu vi a mula sem cabeça jogando fogo pelos olhos. Se não tem cabeça, como que vai jogar fogo pelos olhos? Não poderia ser um objeto, né, com seus tripés ou seus 4 parado e que a pessoa nunca viu aquilo e faz uma análise comparativa mais próxima, vista antigamente por inúmeras vezes, na escuridão da noite. Sim. O tal Mãe do Ouro também, alguma coisa? Tem alguma Mãe do Ouro é a mesma correlação com Mbaetatá ou Boitatá. É que no interior da região, dos estados brasileiros, Mãe do Ouro, ouro que muda de lugar. E porque eles têm associado muito a questão do minério. Interessante que os fenômenos ufológicos acontecem em lugares com grande força mineral, de minérios. Inclusive, a gente estava contando, né, do seu celular, né, que às vezes você vai lá na Serra do Roncador e ele acaba com a bateria, né? Em alguns lugares, há uma caverna lá protegida de forma sagrada por indígenas que não deixam a pessoa entrar, porque ele fala só alguém de espírito puro poderia entrar. E eu tive o privilégio, assim como
alguns outros pesquisadores tiveram. Mas qualquer equipamento dentro dali, a energia toda é sugada. Lanterna, celular, câmera de filmar, a bateria se esgota rapidamente. Quanto mais entra na caverna, mais a bateria esgota. Você sai e volta, tudo normal. Isso que é interessante, né? Porque você imagina, esgotou, zerou. A hora que você sai, ela tá em algum lugar que ela volta. Isso que é incrível, volta, né? Normal. Ou seja, o que leva essa imaginação deduzir que alguma coisa lá talvez não queira que seja filmada. Mas aí vai a rol da imaginação e dedução de cada qual, né? Sim. Pode ser um fenômeno puramente local, né? Ou pode ser alguma coisa meio extraordinária. Uma coisa... Não sei, aí fica ao gosto do consumidor, né? Sim, físico, magnético, né? Ou portal, ou seres interdimensionais, ou extraterrestres que estão atuando. Aí fica ao rol da sua imaginação, podendo ser verdade ou não. Não sei, não estou para julgar. Estou para contar ocorrências maravilhosas, intrigantes, que ali acontecem. Sim, verdade. Pra gente ir caminhando para os nossos finalmente aqui, até porque você já inicia uma correria aí para os eventos, né? Isso, esses eventos que vamos fazer o convite de novo, vamos ter agora, dia 5, 6, 7 e 8 de junho, agora, já prepara, vai lá no Fit Pantanal e fala onde que fica o stand do UFOturismo. Quero dar um alô lá para a Thaíde, quero dar um alô para o Murilo, que você também vai estar lá conosco, né, Murilo? Vou dar um alô, vai lá dar um alô. Eu quero saber sobre a associação, sobre tudo isso. Eu tenho um relato para te contar, Thaíde. Me procura lá no Fit Pantanal, 5, 6, 7 e 8 de junho. Lembrando que dia 7 de junho, sábado, às 18 horas, vai ter o maior, o único histórico congresso sobre primeira jornada brasileira de UFOturismo. Em outras palavras, você vai ver pesquisadores, vai ver a menina que viu frente a frente o ET de Varginha. Verdade? Imaginação, vai lá, olhe nos olhos dela, verifica até que ponto ela viu mesmo ou ela está criando. Uma oportunidade para você conhecer tudo isso. E dia 19, 20, 21 e 22 de junho, o 4º Congresso Mato Grossense de Ufologia e Parapsicologia, na região mais enigmática do Brasil, ali nas proximidades da Serra do Roncador. Vai ter a nossa caravana cheia de pessoas entusiastas, pesquisadores, curiosos, interessados, enfim. Venha fazer parte dos nossos eventos, nosso congresso, que é coisa rara, oportunidade única, ímpar. Não perca. Sim. Uma curiosidade agora, claro que aqui você está envolto de várias histórias, e o Brasil, além da nossa serra aqui, o Brasil todo é muito rico, né, de histórias, mas você também tem... curiosidades e admiração por outras histórias, que fala, eu gostaria de ir lá em tal lugar, não precisa ser no Brasil, né? Aquele caso eu gostaria, você tem uma curiosidade assim aguçada para algum caso específico? Sem dúvida, vira e mexe, acontece coisas. Aquele ali me intrigou. Fenômenos paranormais em casas, em lugares, há um lugar que inclusive um casarão, que ele foi inclusive construído, você sabe as construções de adobo, né? Que alguns misturam estrume, resto de animais, de sangue de animal, lama. Tem uma casa lá em São Paulo que o pessoa era dono de escravos e era muito ruim com os escravos dele, tanto que às vezes quando alguns escravos que eram mortos, ele usava o sangue desses escravos para fazer o casarão dele, misturando barro com o líquido do sangue dos escravos. Imagina o peso desse lugar, né? É claro que dentro do âmbito científico é delicado. Desculpe. É delicado você alegar que existe uma energia ali. Sim. Mas para quem estuda o assunto de forma científica, vê que há essa probabilidade. É um lugar que eu gostaria de conhecer. Há outras regiões, outros lugares de aparições, de histórias. Sim. O que me encanta é os fenômenos também paranormais. Sim, casas, acontecimentos, fogo do nada, já vi uma cadeira sair da sala e até para cozinha filmei esse fenômeno sozinho, indo. Então essas ocorrências, a gente cria expectativa. Sim. Curiosidade. No evento de Barra do Garças, eu vou mostrar e provar para vocês, ao qual vocês podem ter a oportunidade de ir em cavernas e que há registros históricos, inscrições rupestres de disco voador. Alguém viu, eu vou provar.
Sim. Isso não é uma alegação. Tem várias inscrições rupestres que em tem, forma né? discoide, de disco voador, e não só isso, de seres, extraterrestre, de seres. Tem uns até com trajes, né? Já vi inscrições Tem com trajes. dessa tipologia conhecida como os Greys, né? Uhum. Cabeçudo, olhos grandes, está lá, uma caverna. Duvido. Venha para o evento, venha participar, tenha essa oportunidade para você estar num lugar que eu te provo que tem. Não é uma alegação aleatória. Eu estou dando um embasamento, olha a responsabilidade da minha posição aqui. Sim. Eu estou dando um embasamento argumentatício, delicado, de forma pública, mas eu tenho todo um amparo de alegação, de justificativa, de amparo, de vestígios reais, que isso tem, eu te mostro. E imagina, né, que de novo, para falar para o pessoal que gosta de descredibilizar, o homem da caverna lá, de onde que ele ia tirar alguma coisa dessa, né? Que o homem moderno imagina que é só uma coisa de ficção científica. É isso que intriga. Exatamente. Às vezes o cérebro pode falar, mas isso aí pode ter, sei lá, tentar representar alguma coisa, mas tá muito significativo. Sim. A precisão, os detalhes. Acontece que a arqueologia ortodoxa ainda tem uma defensiva, apesar que eu já tive a oportunidade de fazer palestras em universidades acadêmicas dentro dessa terminologia. É claro que o ceticismo ortodoxo fica meio assim, meio desconfortável, torce o nariz para o assunto, mas dá um olharzinho assim, tipo, é curioso. Sim. E é o que eu consigo fazer, Sim. até no meio acadêmico, no meio cético. Posso até não convencê-lo a ser como eu nesse entusiasmo, mas pelo menos deixo uma pulga atrás da orelha do curioso e do cético. Que isso aí já é bom, né? Já movimenta a pessoa, já deixa ela um pouquinho predisposta, né? A alguma coisa... Que é nada mais do que científico, né? Porque a ciência é isso, é questionar, é você indagar e fazer você ter novos pontos de vista, né? Sim. Você viu esse caso agora que acabou de acontecer, não tem um mês aí, daquela bola metálica na Colômbia? Você viu? Tá um auê, inicialmente um boom, ainda já está começando a surgir os críticos para falar não, que pode ser isso, pode ser aquilo. Isso é interessante. Mas isso é uma constante, né? Sempre vai acontecer algo. Esse é bem documentado, porque tem ela, né? Tem a filmagem dela voando, aí ela chega... Mas independente disso, nós estamos perante pessoas a qual o elo de aceitação da demanda, se é real ou não, é muito relativo, varia de pessoa para pessoa. Para você vendo aquilo e ele mostrando vestígios, pode ser significativo, o outro vai falar, não, isso é invenção, ele está me montando, isso aí na verdade foi fabricado no fundo do quintal. Então você tem um rol hoje em dia tem, para todas. Hoje em dia tem a IA, né, para os outros falar, não, esse é um vídeo de IA. Para todas provas extraordinárias, vai existir contra-argumentações extraordinárias. Sim, verdade. Saga tinha um ditado que falava assim, para todas as coisas extraordinárias precisa de provas extraordinárias. Sim. Eu, parafraseando, digo, para todas as provas extraordinárias sempre existirá contra-argumentações extraordinárias. Sim. Eu posso trazer aqui no seu podcast um ET para dar entrevista. O primeiro momento é impacto. Olha, lá o podcast de Murilo. Murilo, depois vai ser. Murilo fez um auê lá, pegou um anãozinho, colocou. Aí sempre vai ter uma contra-argumentação. Mesmo que apresente algo aqui, um outro cientista de outro lugar vai falar que aquilo não é real. Entende a delicadeza do assunto? Mas o assunto não deixa de perder seu encanto, né? Verdade. Então, para a gente finalizar, acho que você falou muito bonito aqui. Reforça mais uma vez as duas datas, né, os dois eventos que tá aí para a gente finalizar. Para finalizar, vamos, semana agora, que vem, é o dia 5, 6, 7, 8 de junho, 5, 6, 7, 8 de junho, no FIT Pantanal, no Centro de Eventos do Pantanal, a partir do dia 5, do turno, né, nós vamos começar às 17 horas, e vai lá dar uma passeada com a família, é gratuito, é gostoso. Não é só o nosso stand de Futurismo. Sim. Mas vai lá dar uma passada, dar um oi lá no nosso stand de Futurismo. Dia 7, o grandioso evento, primeira jornada brasileira de Futurismo. Com os bambambãs da ufologia. Agora, essa semana, corra lá. E no final do mês de junho, agora,
dia 19, 20, 21 e 22, o maior evento de ufologia e parapsicologia da América Latina, cujos maiores nomes da ufologia e parapsicologia brasileira, em Barra do Garças, na região mais enigmática do Brasil. Informações? Anota aí, 65-9975-3436. Espero vocês lá. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por você abrir mais uma vez o seu espaço na agenda para trazer esse assunto que você sabe que eu adoro. Eu fico besta aqui. Se dependesse de mim, a gente ia longe, né? Mas você tá numa correria aí para os 2 eventos. Boa sorte, vai dar tudo certo. E a gente vai dar uma... Vamos ver se a gente consegue ir para Barra, hein? Valeu. Me ajuda a divulgar aí? Sim. Esse evento fantástico. Pode deixar. Uma oportunidade única. Vai ser um prazer. E aí, galera, você que assistiu a gente até aqui, pô, a gente merece um like, não merece, Thaís? Sem dúvida. Um like aí, Pô, um não joinha, custa nada, né? aperta, clica lá, se inscreva no canal. Exatamente. Que tem não só o papo interessante disso, mas outras pessoas. Isso aí. Então aí, ó, ele já falou aqui, o convidado falou, um assunto super interessante. Se você quiser comentar também alguma dessas histórias, às vezes você tem alguma história também aí bacana, quiser que o Ataíde dá uma pesquisada a respeito, uma investigada, quer contar para ele, quer ir no evento, pode vir aqui no comentário que a gente encaminha para ele, tá? É isso aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima. Valeu!